Bom dia a todos e bem-vindos ao webinar Supply Chain, os desafios e os riscos para a indústria, uma sessão organizada pela Abreu Advogados, a ONU Portugal e a OPCO Creative Solutions. Esta sessão está pensada para durar cerca de 1 hora e 30 minutos e começará com a introdução das organizações envolvidas, seguida da apresentação das diferentes perspectivas dos nossos oradores relativamente ao supply chain. No final, haverá ainda um momento dedicado a perguntas e respostas em que todos os participantes poderão colocar as suas questões através desta plataforma. Esta conversa conta com a apresentação de Rui Peixoto Duarte, sócio da Abreu Advogados, João Mendonça, Chief Commercial Officer da ONU Portugal, Pedro Silva, Managing Director da OPCO Creative Solutions e a moderação de Tomás Moreira, reconhecido gestor do setor automóvel e a quem passo a palavra. Agradeço o convite que me foi apresentado para servir como moderador desta sessão, que espero seja interessante e tenho a certeza que será muito interessante para todos que puderem participar. Portanto, agradecendo a presença de todos, estamos aqui hoje para analisar uma temática muito importante. Sei que muitas das pessoas que estão inscritas estão ligadas à indústria automóvel, que é a indústria que eu conheço melhor. Apesar dos princípios serem princípios genéricos para qualquer tipo de atividade económica. No caso da indústria automóvel, que eu conheço bem, portanto, a indústria envolve uma extensa cadeia de entidades, que é o chamado supply chain, com oportunidades e riscos partilhados, com grandes volumes, que representam grandes oportunidades, mas também pesados riscos para os intervenientes e com responsabilidades repartidas e, por vezes, difíceis de delimitar. Todos os dias surgem litígios entre os participantes, entre as instituições. Na maioria, os litígios são de pequena monta e reduzido impacto e são facilmente resolúveis por negociação direta. No entanto, os litígios ou as divergências podem escalar e podem, em alguns casos, atingir valores que podem mesmo ameaçar a sobrevivência das empresas. Tipicamente, um pequeno parafuso defeituoso que passou por muitas mãos em inúmeras entidades, em diversos países, pode provocar um acidente mortal. E se isso acontece, ou quando isso acontece, cada entidade envolvida tentará a endossar a responsabilidade para as outras, a montante e a jusante. Aí as questões complicam-se. Portanto, hoje iremos analisar toda a envolvente desta problemática nas suas múltiplas vertentes, ouvindo especialistas na matéria. Eu também estou muito interessado em ouvir o que tem para nos dizer. Passava desde já a palavra ao Rui Peixoto Duarte, da Abreu Advogados, e depois aos restantes intervenientes. Muito obrigado. Bom dia. Agradeço, Tomás. Abreu Advogados. Abreu Advogados é uma sociedade de advogados full service em Portugal. É uma sociedade com alguma dimensão. Temos 300 colaboradores. Tenho aqui algumas informações que podem ser úteis para... A Abreu Advogados está situada, tem escritórios em Lisboa, no Porto e também no Funchal, e tem em todos os países de expressão portuguesa relações de proximidade e muitas vezes com advogados próprios nesses territórios. A Abreu Advogados, dentro das grandes sociedades de advogados portuguesa, é das mais recentes. Ela entrou no mercado numa altura que Portugal já era membro da União Europeia, e, portanto, tem uma forte proteção internacional e foi constituída por advogados que agora já têm uma certa idade, mas que na altura eram jovens e, portanto, imprimiu-se uma especial, diria, qualidade ou especial vocação para tratar assuntos que na altura eram bastante inovadores e também uma relação internacional. Portanto, uma parte significativa da nossa atividade ela é gerada através de clientes internacionais ou de negócios internacionais que envolvem a jurisdição portuguesa e outros países de expressão portuguesa. Nós estamos organizados, somos uma sociedade de serviços, quer dizer que temos vocação e temos advogados que tratam especificamente algumas áreas, são aqui elencadas neste slide, e depois, mais recentemente, nós evoluímos para uma tendência que existe hoje de especialização. Estão a ver aqui, os setores cada vez mais a advocacia não é só o aspecto técnico, mas também o aspecto de conhecimento do negócio e das
que decorreu aos advogados da sua experiência profissional e por razões dos clientes que foram tratando e dos assuntos, começaram a ganhar alguma, digamos, conhecimento mais aprofundado, e neste caso, por exemplo, o caso do setor automóvel, que é o assunto que nós tratamos. Iria passar de imediato a palavra para o João Mendonça para fazer a apresentação sobre a aula. Bom dia, obrigado Rui, obrigado a todos por estarem a assistir a esta nossa apresentação, também agradecer ao Tomás Moreira e ao Pedro por serem nossos parceiros nesta organização conjunta, mas sobretudo de facto agradecer a todos os presentes que se mostram interessados nesta temática. Muito rapidamente, dando uma panorâmica sobre o que é a AON. Nós somos uma empresa líder global de prestação de serviços profissionais. Portanto, nós estamos, sobretudo, na área de consultoria de risco e pessoas. Trabalhamos especificamente na área em desenvolvimento de soluções de gestão de risco, reforma e saúde. Somos uma empresa multinacional, temos cerca de 150 mil colaboradores, excede um pouco este número. Estamos presentes em quase todo o mundo, 120 países, incluindo em Portugal, com escritórios em Lisboa e no Porto. Temos um volume de prémios de seguros transacionado importante em todo o mundo, 150 bilhões, sensivelmente. Portanto, isso sobretudo na nossa área de risco, mas salientando também a nossa vocação, que é não só a área de risco, mas também na área de pessoas com soluções, como há pouco referi, de reforma e saúde, todas estas soluções muito assentes em tratamento de dados, é um suporte fundamental para nós nos dias que correm. Portanto, baseamos a nossa estratégia em tratamento de dados e utilizando fontes de informação, digamos, seguras. Temos várias áreas de atuação, mais concretamente. Fazemos consultoria na gestão de riscos, fazemos a gestão da transferência de riscos, gestão de sinistros, áreas, como há pouco referi, de capital humano e coordenação de programas globais. Este aspecto também é importante, porque muitos dos nossos clientes são empresas que têm, como nós, presença em diferentes países. Alguns dos que nos escutam representam também empresas que estão nesta condição, empresas multinacionais ou empresas de base nacional que estão espalhadas por países, quer seja com operações, quer seja com, e aqui ainda mais óbvio, com clientes. Esta nossa presença mundial dá-nos capacidade de servir os clientes não só na sua casa-mãe, na sua matriz, mas também nas várias geografias onde se encontram instalados. Só um ponto adicional a referir, de enquadramento, que é o porquê de estarmos aqui estas organizações com enquadramento diferente. E como o Tomás Moreira há pouco referia, esta temática não é limitada ao setor automóvel, mas tem uma predominância importante pela maturidade de desenvolvimento de soluções de supply chain nesse setor. Porque é que nós estamos aqui hoje 3 organizações de base bastante diferente? Porque acidentalmente ou inevitavelmente já nos encontramos junto de clientes comuns a debater a mesma questão em perspectivas diferentes. Isto é, a gestão de risco contratual e as responsabilidades das empresas, o seu enquadramento do ponto de vista, digamos, económico junto dos seus fornecedores e clientes e num contexto de integração de supply chain, tem de facto tensões importantes e que podem ser resolvidas vistas de perspectivas diferentes, quer seja da perspectiva legal, quer seja da perspectiva operacional, no caso da OPCO, e quer seja do ponto de vista da perspectiva da gestão de risco, e neste caso contribuímos nós. Portanto, encontramos-nos já em ocasiões anteriores e achamos que seria interessante desenvolver algo conjunto, porque são perspectivas diferentes, ângulos diferentes sobre a mesma realidade e que se complementam. Portanto, mais uma vez agradecendo a presença de todos e a vossa atenção e interesse, passo agora a palavra para o Pedro
que apresentará a OPCO. Pela moderação do webinar. O meu nome é Pedro Silva, a empresa é OPCO. Somos uma empresa de soluções de engenharia, mas que nos dedicamos também, obviamente, a questões como formação, consultoria, realização de auditorias e que trabalhamos essencialmente com o setor automóvel. Nessa situação, trabalhamos com todo o tipo de empresas dentro da cadeia de fornecimento, desde as grandes multinacionais até empresas pequenas, por vezes empresas familiares e inclusive também empresas que estão a tentar entrar neste mundo da indústria automóvel. Como empresa, estamos sediados em Palmela, perto da fábrica da Volkswagen. Temos localização também em Aveiro, essencialmente salas de formação, e em termos de atuação, atuamos não só no mercado português, mas tivemos a oportunidade de desenvolver projetos noutros países da Europa, quase toda a Europa, mas também fora da Europa, desenvolvimento de projetos específicos, mas também o acompanhar os nossos clientes. E realmente este tema dos riscos, a análise de risco, como as próprias normas do setor assim o referem, é um dos temas mais em foco, não só presentemente pela situação que ainda atravessamos da Covid-19, como também pela situação sempre presente da segurança do produto, a segurança e conformidade do produto. Estas situações, como o João e o Rui referiram, inevitavelmente teremos que nos encontrar, porque cada uma das partes em si, especialista na sua área, domina uma parte do problema, mas só realmente em conjunto é que poderemos ter uma visão global, uma perspectiva global desta situação. Em relação ainda à apresentação da empresa, outro ponto importante também passa pelas parcerias que temos estabelecidas, nomeadamente com a Associação da Indústria Automóvel Alemã, a VDA, que é a AMC, que para quem está no setor é subejamente conhecida, e tem sido, junto com a VDA e junto também, principalmente com uma das grandes OEMs, a Volkswagen, que temos desenvolvido várias atividades em relação ao tema da segurança do produto e à gestão de risco. Portanto, serão esses pontos que iremos abordar aqui, depois mais em detalhe em cada uma das apresentações, e será também um pouco aquilo que vamos ouvindo nos nossos clientes, seja durante as formações específicas de PSB ou PSCR, o representante da segurança do produto, questões que vamos ouvindo e que por vezes não ficam terminadas na totalidade, pois o objetivo dessas formações é essencialmente a componente operacional. Portanto, serão esses pontos que iremos debater aqui e que temos a certeza que no final deste webinar haverá um conhecimento mais alargado, mais global para todos quantos nos acompanham. Agradecimento também a todos quantos nos acompanham. Já tive a oportunidade de ver alguns nomes conhecidos, outros não tanto, mas é realmente importante então termos esta visão global que acontecerá no final desta hora e meia. Muito obrigado e, posto isto, irei passar a palavra ao Rui, que irá iniciar a sua apresentação. Portanto, agora, nos próximos minutos, 15 minutos apenas, irei abordar alguns aspectos legais ligados à questão do supply chain. Vocês estão aqui em que podem estar representados, digamos, uma cadeia de fornecimento, neste caso, do setor automóvel, em que vocês poderão verificar que existe um grande número de intervenientes, diferentes fases, desde a produção até à venda e à assistência pós-venda. E o que é que acontece é que o automóvel é composto por muitas componentes, essas componentes têm origem em muitos países distintos e, portanto, há um relacionamento e uma dependência do fornecimento
desde o princípio até ao fim da cadeia, implicam uma dependência das empresas e põem cada vez mais questões jurídicas. E, dado o seu caráter internacional, as questões que se põem logo à partida o que é a base do relacionamento. A base do relacionamento é o contrato. O que é um contrato? Como sabem, para a lei portuguesa, para todos, o contrato é a lei das partes, e deve ser cumprido pontualmente, quer dizer, ponto por ponto. É muito importante isto. Agora, qual é a lei das partes? É a lei, o princípio da liberdade contratual, aquela que as partes designaram. Quer dizer, o ideal seria que nós pudéssemos ter uma lei universal que fosse aplicável às questões de fundo do contrato e que regulasse isso através, nomeadamente, por exemplo, de uma convenção, como é o caso da Convenção sobre das Nações Unidas dos Contratos de Contragamento Internacional de Mercadorias de Viena, de 1980. No entanto, o problema é a sua aplicação universal. E o problema é que há muitos países que alguns países que não se inscreveram, e também, se quem lida com o contrato de setor automóvel, as próprias partes muitas vezes não querem aplicar esta convenção e, portanto, no âmbito da liberdade contratual, pretendem escolher e referenciar-se a outras leis, nomeadamente leis nacionais, e em particular, no caso do setor automóvel na Europa, a lei alemã, que é mais usual ser como referência aplicada. O que é que existe? Existe um esforço no sentido de criar normas que sejam cada vez mais, que diminuam a possibilidade dos riscos sobre a determinação da lei aplicável, e aí também, quando há litígios sobre o tribunal competente, essas normas de harmonização, é o caso, por exemplo, da União Europeia, através basicamente, dois regulamentos sobre a lei aplicável nas negociações contratuais, em que também fala do princípio da liberdade contratual, e depois um outro relativamente às questões relativas à competência judiciária e em matéria civil e judicial, o qual define também quais são as regras, no caso do litígio, qual é o tribunal que deve se dirimir se não for definido previamente pelas partes. Portanto, existe digamos, várias entidades a intervir. Existe também um aspecto muito importante, que é a intervenção dos próprios operadores, ou da própria da atividade económica, que é aquilo que nós se designa por lex mercatoria, que é a lei dos operadores ou dos comerciantes, e neste caso devemos citar como central o papel da Câmara de Comércio Internacional e, em particular, no caso que estamos a tratar hoje, nos contratos internacionais, os Incoterms, termos de comércio internacional, em que se estabelecem as obrigações de comprador-vendedor, as obrigações de seguro, que é um assunto que deve ser tratado, e também de transporte de mercadorias. Para além disso, soft law, portanto, já tipo de recomendação. O papel das associações, como o Pedro referiu, a Associação Alemã de Indústria Automóvel é fundamental nas recomendações que terá para a indústria, também outras organizações como a Automotive Industrial Action Group dos Estados Unidos, nomeadamente através de documentos técnicos como o PIPAP, que é um documento que é conhecido na indústria, Production Part Approval Process, que é um procedimento de aprovação de processos de fornecedores e clientes, e mais recentemente também através da divulgação de corrigir os requerimentos específicos de algumas OEMs desenvolvidos pela IATF, que o Pedro depois irá também referir. Bom, portanto, princípio de liberdade contratual. No entanto, aqui há o problema também de que neste relacionamento há, como vem aqui do lado direito, uma grande panóplia de documentos contratuais. Desde o documento inicial sobre os requisitos para fornecer uma determinada OEM, até à nota de documento. Tudo isto são documentos contratuais. Muitas vezes eles são produzidos em momentos distintos. Há um problema de hierarquização. Qual é o documento que vai vincular as partes? Isto é muito importante, às vezes é esquecido. E depois também estes documentos são emitidos, muitas vezes, pelas organizações que são as maiores empresas, que implicam que o fornecedor tenha que, de alguma forma, para poder fornecer, se inscrever na plataforma e de aceitar. E, portanto, aqui põe-se as questões das cláusulas contratuais gerais, quer dizer, são as cláusulas pré-estabelecidas e que não são, muitas das vezes, possível negociá-las. Aqui temos questões que têm a ver com o princípio da boa-fé, e a aplicação destas regras também se pode fazer
entre entidades e empresas comparadas, como é o caso de Portugal, e também, por exemplo, no caso da Alemanha, que inicialmente foram consagradas num diploma separado e que estão hoje integradas no Código Civil alemão, nos artigos 305 e seguintes do Código Civil alemão. O que é que, perante isto, nós recomendamos? O que nós recomendamos às empresas, em particular à alta direção da empresa, que haja um cuidado especial, uma recomendação de due diligence contratual, quer dizer, perante toda esta panóplia de documentos, a empresa tem de se dotar de meios internos, técnicos, realmente responsáveis pela qualidade, os meios da alta direção da empresa e também a sua assessoria jurídica, para que de todos estes documentos a empresa consiga retirar aquilo que lhe pode ser mais favorável. Agora, abordando as questões que são aquelas mais prementes que nós encontramos no dia-a-dia deste setor e dos contratos. Uma tem a ver com uma questão que já foi falada no início pelo Tomás Moreira, tem a ver com as questões da responsabilidade das indenizações. É verdade que uma recall ou a paragem de uma linha de produção pode levar à insolvência de empresas. Isso é, portanto, nós estamos a lidar com um setor em que a responsabilidade, as garantias das indenizações são extremamente importantes. O que é que se define relativamente a esta questão da responsabilidade? O que se define, e está definida também na lei portuguesa, é que, no caso de um dos contratos, incumbe ao devedor, portanto, ao fornecedor, provar que a falta de cumprimento ou cumprimento defeituoso, portanto, a entrega de produtos com defeito, não percebe culpa sua. Portanto, aqui o que é que há? Há uma obrigação de prova que fica ao cargo do fornecedor, portanto, do devedor, em benefício do usado. Isto, no setor automóvel, é uma coisa que é extremamente complicada, porque nós sabemos que o carro é composto por muitos componentes e, por via disso, há um risco muito elevado. O que é aconselhável, neste caso, se eu for fornecedor? E eu devo tentar, no âmbito da liberdade contratual, fazer com que seja inserida uma cláusula no contrato em que diga que, em lugar de haver uma presunção, tem que haver uma obrigação, mas é do usado, neste caso do cliente, que tem que me provar que o defeito foi devido digamos que o defeito é devido foi causado por mim. É o que nós chamamos em inglês de proven manufacturing defect. Quer dizer, eu só sou responsável desde que provo que houve um defeito de fabrico. Esta cláusula, inserir esta cláusula é extremamente importante e nós vamos ver que dentro dos contratos, nós, relativamente à responsabilidade, podemos ter uma gradação que vai, no caso dos Estados Unidos, que é sobretudo nos Estados Unidos, existem as punitive damages, quer dizer, que são todas as indenizações, e ainda mais uma sanção adicional pelo comportamento reprovável do agente que causou o dano. Mas ela é gradativa, quer dizer, eu posso ter uma responsabilidade, é isso que buscam as empresas que têm mais capacidade negocial, eu posso só ser responsável por substituir um produto, ou posso ser responsável até um montante do valor do produto que eu produzi. Ou posso ser responsável apenas pelos danos diretos, mas, se eu não disser nada, posso também ser responsável e ser responsabilizado pelos danos consequentes ou pelo processante. O que é comum também no setor automóvel é que existam o que os ingleses chamam de liquidated damage, quer dizer, são pré-determinados, por exemplo, no setor automóvel, por tempo de paragem, por custos administrativos, de lidar com o problema, por a substituição do produto. Isso normalmente até pode estar quantificado no contrato. Portanto, aqui, em termos contratuais, interessa ao comprador que o máximo da responsabilidade seja arcada pelo fornecedor e vice-versa. Aqui há uma questão negocial que é extremamente importante. E depois também existem aqui, como eu refiro, as cláusulas penais, que são cláusulas que são pré-determinadas entre as partes e que punem um cumprimento mais, digamos, mais grave por parte do fornecedor. Agora, portanto, sobre esta questão da responsabilidade, e atendo ao tempo que eu tenho disponível, era isto que eu gostaria de referir. Agora passaria a uma questão que é extremamente importante nos dias de hoje, no tempo das pandemias, das situações de crise, que é as situações
do pagamento e do cumprimento da obrigação. Por um lado, a obrigação pode haver incumprimento no fornecimento, não é? Assim, caso, por exemplo, da mora, que obriga a reparação do dano, e pode também haver obrigação no pagamento, a obrigação pecuniária. O que é que acontece especificamente? Estamos agora a ver um fornecedor que tem dificuldades em receber. Aqui o que existe é uma obrigação pecuniária, não é? E, neste caso, o que está estabelecido é que, no caso de haver atrasos no pagamento, inclusive existe regulamentação nacional e depois europeia para lutar contra os atrasos de pagamento, existe também uma sanção que é os juros. Os juros, no caso de serem entre atos comerciais, os juros são os juros comerciais que são relativamente mais importantes. Uma questão que é também colocada com alguma frequência tem a ver com a possibilidade que eu tenho de recusar o fornecimento se eu não tiver o cumprimento. Essa situação é possível, está prevista na lei portuguesa, é o que se chama exceção do não cumprimento do contrato, para poder exercer, naturalmente tem que ver sempre o contrato, há muitos contratos de setor automóvel que, digamos, o adquirente ou a entidade que tem mais força contratual tenta obviar a utilização deste mecanismo, mas eu, para poder utilizar, tenho que estar numa situação que eu próprio tenho que estar em cumprimento. Não posso invocar a exceção de não cumprimento se estiver em cumprimento. Depois, há outras situações que agora se falou de pandemia, que é a impossibilidade de eu poder cumprir. Portanto, nesse caso, quando há uma impossibilidade, a obrigação extingue-se se a prestação se tornar impossível por causa não imputável ao devedor. É um princípio do nosso direito, quer dizer, eu tenho que, numa situação dessas, demonstrar que eu não sou o causador. Portanto, e normalmente estas situações de impossibilidade podem ser objetivas, quer dizer, são genéricas para toda a gente, ou podem ser subjetivas, quer dizer, podem ser específicas da minha empresa. Eu tive um incêndio, eu tive uma greve, e que estou numa situação em que não é possível me fornecerem, porque estou numa situação de confinamento, e, portanto, nessas situações, a extinção da obrigação pode existir, porque, a não ser que se possa, naturalmente, substituir por terceiro. A impossibilidade também pode ser temporária. Nesse caso, se ela for temporária e o credor, portanto, o comprador, mantiver o interesse na prestação, o contrato não fica por isso, não se põe fim ao contrato. Depois há duas cláusulas que são comuns encontrar nos contratos, têm títulos ingleses, que é ou francês, neste caso, force majeure e hardship. São situações em que no caso da force majeure, há uma impossibilidade de cumprir. Relativamente a estas cláusulas, também, mais uma vez, quero definir aqui o papel importante da Câmara de Comércio Internacional, que propõe a redação de cláusulas típicas sobre esta matéria, e também outras organizações, por exemplo, como a Organização Unipolar, que é uma organização ligada ao direito internacional privado, também propõe este tipo de normas. A utilização da cláusula de força maior da hardship e a diferença entre elas é que, no caso da força maior, há uma absoluta impossibilidade de realizar, enquanto que no caso da hardship, o que é que há? A execução é de tal maneira excessiva que obrigará ou possibilitará e que torna desfavorável para uma das partes o equilíbrio contratual e obrigará a uma alteração desse contrato. O que é que eu digo para terminar relativamente a este assunto, que é um assunto que com certeza vai ser do cotidiano para muitas empresas portuguesas. Também está referido na lei portuguesa, que é uma coisa que se tem que ter algum cuidado em utilizar, e que muitas pessoas pensam que podem utilizá-lo diariamente, e é a modificação por alteração das circunstâncias, que diz no artigo 437 do Código Civil. Diz que, nas circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiver sido uma alteração anormal, a parte usada tem o direito a resolver ou modificar o contrato de acordo com a equidade. Mas para isso tem que, desde que isso afete, portanto, uma condição aqui, a boa-fé contratual, portanto, que haja um desequilíbrio de tal maneira grave que ponha em causa a boa-fé e que não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. A jurisprudência portuguesa sobre esta matéria tem sido a pronunciar, e eu poderia aqui
escolhendo uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça, referir as condições. Primeiro, a alteração ocorrida não seja o desenvolvimento previsível de uma situação conhecida à data da solução do contrato, quer dizer, isto é para situações que no momento em que eu celebrei o contrato não estavam previstas de maneira nenhuma. Depois, que essa situação superveniente torne o cumprimento do contrato ofensivo dos princípios da boa-fé. Quer dizer, o desequilíbrio é tão grave que implica ou que recomenda que haja uma renegociação do contrato. E depois, finalmente, é que não esteja coberto pelos riscos próprios do contrato. E no tempo que eu tinha, eu passaria agora a palavra ao João. Creio que respeitei os 15 minutos e, portanto, agradeço a vossa atenção e estarei disponível para perguntas no final. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Parece-me que sim, que além do conteúdo importantíssimo, parece-me que também a forma, em termos de duração, esteve adequada às previsões. Portanto, estamos a cumprir os parâmetros adequados a uma lógica de supply chain. Vou tentar também cumprir pela minha parte, cumprir escrupulosamente a logística. Muito bem. Já posso aqui passar à frente? Sim. Ok. Eu, antes de mais, também fazer um comentário prévio, que é, de facto, estamos aqui a olhar muito para a senioridade que existe nesta questão das cadeias de distribuição do setor automóvel, mas estes conceitos não se aplicam só ao setor automóvel. Aliás, estamos a escutar pessoas das mais variadas indústrias, algumas das quais com evidente preocupação também nesta área, preocupação no sentido de evidente integração de cadeias de distribuição. Estou a pensar, por exemplo, no setor alimentar ou na indústria da construção, só para citar dois exemplos, em que, de facto, os níveis de integração operacional já são tão grandes, e operacional e do ponto de vista de produto, já são tão grandes que obrigam realmente a uma gestão atenta destas questões. Também para não ser, digamos, não passar demasiado em áreas que são conhecidas tão bem ou até melhor por quem nos ouve, vou só aqui passar muito rapidamente alguns conceitos que nós, como observadores, notamos, não é? Que é digamos, relativos à realidade que progressivamente vivemos. Portanto, claramente, a integração é cada vez maior, a interdependência entre empresas é obviamente maior. Um automóvel, para voltarmos ao exemplo do setor automóvel, hoje em dia tem componentes provenientes se calhar, de países em todo o mundo, e em múltiplas integrações que se condicionam mutuamente. Portanto, acho que também é óbvio, não vou aqui alargar. Riscos novos também que impactam estas cadeias de distribuição por exemplo, são os riscos IT, cada vez mais a dependência do IT nos setores até mais analógicos, diríamos assim. É evidente, pelo menos para nós com os nossos clientes vemos isto a acontecer. Importância também das pessoas nesta questão. Portanto, não é um processo puramente físico, nem é um processo não são processos puramente tecnológicos, são também processos que têm o envolvimento do fator principal nas empresas, que são as pessoas. Portanto, fator também que influencia este risco. E evidente também, já comentei, os vários tiers a terem uma preponderância grande e muito integrada na distribuição do valor, digamos, do produto final. Exemplos, mais uma vez, o just-in-time já é um conceito bastante antigo. Hoje em dia, o nível de just-in-time ou on-demand é ainda mais extremo. Já não é só uma programação atempada, também é uma resposta atempada em cada vez menor tempo a pedidos novos. As interdependências, como há pouco referi, múltiplas. Questões operacionais, como o processo físico de transferência das mercadorias, questões de produto, como os defeitos de fabrico, o Rui há pouco também referiu. Um parafuso pode fazer toda a diferença num produto final que tem uma dimensão completamente diferente. Questões também, mais uma vez, mais tangíveis, como o puro e simples desaparecimento das mercadorias.
ou questões no limite, e chegando também a um tema que nos é muito próximo nos dias que correm e que será durante muito tempo, certamente uma preocupação enorme para todos e com um impacto enorme, que são eventos de grande proporção, grande impacto e que não são de frequência elevada, são de muito baixa frequência, como é o caso que vivemos hoje do Covid-19, que de facto se equipara a um desastre natural, muito baixa frequência e uma severidade tremenda, como todos estamos a conhecer. Portanto, tudo isto impacta as cadeias de distribuição. E o que é que nós achamos relativamente a estas questões? É que, como há pouco nos apresentei, nós somos uma empresa que produz gestão de risco e consultoria, e não vemos esta gestão de risco só estanque em mecanismos de transferência desse risco como ao seguro. Pelo contrário, até vemos esse mecanismo como sendo o fim da linha do processo. O que nós achamos que deve ser, e partilhamos esta opinião, nós, a Abreu Advogados, a OPCO, todos aqui participantes neste encontro, é que de facto é um processo, a gestão de risco é um processo que começa em tudo o resto menos o seguro, não é? E começa em gestão de risco operacional, e o Pedro daqui a pouco também certamente virá a falar disso. Risco operacional pode ser risco físico, nessa área nós entramos um pouco mais, pode ser risco de produto ou do processo, e aqui talvez a OPCO tenha muito a acrescentar. A gestão de risco contratual, eu diria que arrisco dizer que 100% das pessoas que nos ouvem conhecem, ou do ponto de vista da sua posição enquanto cliente, ou do ponto de vista da sua posição enquanto fornecedor, a importância que é a teia contratual de um fornecimento e qual é o potencial de proteção para a empresa se tiver também a montante uma teia contratual que a proteja. E depois, de facto, lá está a questão também dos mecanismos de transferência como o seguro. Tudo isto, todas estas fases seguidas, mesmo assim, se calhar sobram riscos se calhar não, de certeza, sobram riscos em que é preciso ter consciência deles e consciência de que eles não são transferíveis, nem são solucionáveis e tem que ter uma capacidade de resposta da empresa ao nível da sua capacidade de gestão de risco. Avançando então, a nossa leitura passa por 4 fases, todas elas bastante intuitivas para quem nos escuta. Primeiro, começar pelo início, não é? Que é fazer um diagnóstico adequado, identificar os principais riscos, avaliá-los, perceber também qual é o custo de os começar a controlar. Mais uma vez, não estamos aqui a falar do custo de os segurar, estamos a falar do custo de os controlar, qual é a necessidade de investimento de backups, qual é a necessidade de investimento em controles de qualidade adicionais, revisão do processo. Por outro lado, estimar a probabilidade da ocorrência destes incidentes, qual é a exposição destes riscos, qual é a sua probabilidade de ocorrência e depois o seu impacto também, ter uma expectativa sobre qual é, na hipótese da ocorrência de um destes riscos, qual é o grau de interdependência que ele tem, de impacto que ele tem na cadeia de distribuição da nossa, enquanto empresa, cadeia de distribuição e até que ponto conseguimos, digamos, ter uma visão sobre este risco de impacto. Nesta fase, o que nós queremos ter no final é uma fotografia mais clara sobre as exposições de risco da empresa e começar a perceber que recomendações, em termos até de custo, devem começar a ser consideradas para o seu controle. Fase 2, e há pouco também já referi, é a fase que nós defendemos como mais crítica no processo, que é uma fase que consiste em diminuir o risco, portanto, uma vez tirada a fotografia, perceber onde é que nós vamos investir para o reduzir e por que forma, risco físico da empresa, o risco de defeito de produto, e o defeito de produto pode vir de várias fontes, entre os fornecimentos, as matérias-primas, até fontes internas de concepção de produto ou até fontes internas, mais uma vez, de execução dele. Temos aqui alguns casos não citados também, pode ser também
pós-execução dele, mas ainda na esfera de responsabilidade da empresa, por exemplo, no transporte. Temos depois riscos também de erros ou omissões, quer na concepção e execução, quer o risco da propriedade intelectual sobre determinados processos, que são proprietários da empresa, e mais uma vez, tudo que tem a ver com o risco IT, o risco cyber e o risco logístico. Todos estes riscos têm que ser objeto de uma estratégia de sua redução. Sabemos quanto é que eles podem impactar, ou estimamos quanto é que eles podem impactar ocorrendo, queremos atuar sobre eles para os minimizar. E a seguir, ou em paralelo, e é aqui uma fonte de interação importantíssima que originou este nosso encontro conjunto, olhar para a questão contratual. Olhar para a questão contratual do ponto de vista de fornecimento, tal como há pouco referi, se todos os que nos ouvem já experimentaram a posição de comprador e ou de vendedor e a posição negocial que daí advém, também é verdade que a experiência que nós temos, em muitos casos, a empresa, por alguma razão, não olhou com a total profundidade para a questão contratual, isto é, do ponto de vista de responsabilidades assumidas no fornecimento e ou do ponto de vista das responsabilidades exigidas aos seus fornecedores. E que pode ser, como acho que é intuitivo para todos, uma fonte importante de proteção. Porque se nós estamos a correr um risco enquanto vendedores ou fornecedores de um produto, portanto, estamos a correr um risco desse produto perante terceiros. Mas se esse produto tem incorporação de produtos ou de serviços provenientes de terceiros, e se há risco de que a fonte de um problema do produto possa daí advir, é devido que olhemos também à proteção que temos estabelecida contratualmente com quem se articula connosco enquanto fornecedor. Portanto, aqui, mais uma vez, é o colário natural. No final desta fase do processo, o que se deve esperar é identificar medidas de melhoria de perfil de risco e executá-las, quer sejam de riscos físicos, quer sejam riscos de processo, quer sejam outros, como há pouco referi, e identificar alterações contratuais que sejam passíveis de executar. Também alguns ou muitos que nos escutam dirão, sim, mas muitas vezes estes contratos não são negociáveis. Já há pouco o Rui referia, isto nem sempre é assim. Portanto, ou muitas vezes não é assim. Pode não ser totalmente negociável, mas também não é capa que não seja analisável todas as hipóteses de melhoria deste ponto de vista. Também é nesta fase, que é realmente a fase mais importante do processo, também é aqui nesta fase que se criam condições para pensar na criação de um plano de contingência e de gestão de crise. Até porque começam-se a desenhar riscos que não são nem transferíveis nem mitigáveis. Fase 3. Agora sim olhar para os seguros, portanto, identificados que são os riscos, minimizados que são os riscos através de soluções contratuais ou de mitigação de risco. Começar a pensar quais é que vamos transferir através da compra de um seguro. E mesmo aqui o processo não é linear, porque aqui também importa medir quanto é que custa o seguro, o que é que ele efetivamente cobra e quanto é que a empresa pode reter do risco. Isto é, a empresa pode não comprar 100% da cobertura para o risco, se tiver um balanço que o possa suportar em parte e que a relação custo-benefício dessa retenção por parte da empresa seja favorável. Aqui, já nesta fase, o final corolário desta fase é perceber exatamente quais são os riscos que depois de reduzidos e contratualmente transferidos, e conhecidos, quais são os que estão seguros e quais são os riscos que não estão seguros. E aqui entramos, por exemplo, na referência que fazemos, mas não só, há riscos mais restringidos, mas há também riscos de grande impacto, mas baixa frequência, como são os de fenómenos naturais ou um exemplo de um Covid-19, que não é um risco, salvo muito específicas exceções, não é um risco transferível através de um seguro. A fase 4 é entrar num nível de maturidade da gestão destes riscos, ou seja, perceber exatamente o que é que está mitigado, o que é que está transferido
que é que está transferido contratualmente e através da pólice de seguro e o que não está transferido. Em síntese, o que nós propomos, a forma como nós vemos esta relação com os nossos clientes e partilhamos esta visão, quer com a OPCO, quer com a Abreu Advogados, é, digamos, seguir um processo que é mais ou menos lógico, que é ter uma fotografia, investir na redução de riscos, depois dessa fotografia, investir na transferência dos riscos que são necessários e economicamente viáveis de transferir e culminar numa maior clareza sobre o que é que está, como é que começamos na fotografia e como é que terminamos nesta mesma fotografia, ter mais clareza sobre o que é que tínhamos antes, o que é que reduzimos e transferimos e o que é que nos sobra, e sobre o que nos sobra ter um nível de maturidade que conduz a uma cultura de gestão de risco na empresa muito mais focada. E aqui sim olhar com seriedade para a capacidade da empresa reagir a um risco cuja probabilidade é muito baixa e a severidade é muito alta. Esta é a minha, digamos, a nossa visão e penso que também dentro da janela temporal que me estava adstrita, passava agora a palavra ao Pedro. E obrigado. Obrigado, João. Sendo o último a fazer a apresentação, vou pegar aqui também alguns pontos já mencionados, tanto pelo Rui como pelo João, e, claro, vou trazer a situação para um nível operacional, para um nível de fábrica. Então, falando em termos da indústria automóvel, algumas das normas de referência, a principal, a IATF 16949, e uma das principais utilizadas, principalmente para quem trabalha com a indústria alemã, a VDA 6.3, de auditoria de processo. Todas estas normas nos fazem focar na análise de risco como um dos pontos principais. Poderemos ter riscos em termos da nossa atividade, mas temos que ver também o tempo em que vivemos. Novas tecnologias e novas formas de mobilidade, a ligação com a parte da cibersegurança, numa altura em que os carros se estão a transformar cada vez mais em computadores com rodas. Situações também que esta nova versão da IATF, datada de 2016, vai trazer, situações relacionadas com requisitos legais, não só do país de produção, como também do país de envio do nosso produto, e isso não se limita à situação entre produzir em Portugal e enviar, por exemplo, para a Alemanha, mas também para onde esse carro depois vai ser comercializado. Ou seja, podemos ter aqui o mundo inteiro como palco em termos destes requisitos. Todas estas cadeias de fornecimento, que também já o Rui e o João mencionaram, que basicamente vão envolver países de qualquer lado do mundo. Todos estes pontos, todas estas situações, e os dados assim os mostram, contribuem cada vez mais para adicionar riscos e para adicionar severidade associada a esses riscos. Relativamente então à indústria automóvel, e este slide foi incluído precisamente para fazer foco em momentos críticos. Um dos momentos críticos é logo a fase inicial. O Rui mencionou a parte contratual, por exemplo. Sem dúvida, mas não nos podemos esquecer também de outro ponto, também mencionado pelo Rui. Os CSRs, Customer Specific Requirements. Não estou a falar de especificações de produto, de dimensões, de materiais, o que seja, lá chegaremos. Estou a falar daquilo que o nosso cliente nos exige enquanto nosso sistema de gestão. E para a maioria, se não para todas as entidades que têm esses chamados CSRs, esses CSRs são considerados contratuais. Dando um exemplo conhecido da indústria, o caso da Volkswagen, tem o chamado Formel Q concreto, que enquadra todos os requisitos da Volkswagen para, não só para o seu fornecedor direto, como também alguns deles para toda a cadeia de fornecimento,
esse documento é dito claramente que é a visão contratual entre a Volkswagen e a sua cadeia de fornecimento. Portanto, quando estamos em fases iniciais de recebermos um RFQ, um Request for Quotation, quando estamos numa fase inicial de fazer uma cotação para um novo projeto, é nessas alturas que a nossa primeira avaliação de risco tem que tomar lugar. Tem que ser documentado, isto de acordo com as normas que mencionamos, tem que ser feito antes da submissão de uma cotação, depois a seguir à submissão da cotação, para efeitos de normas, para efeitos desses CSRs, o envio de uma cotação é considerado como o fornecedor assumir o cumprimento de todos os requisitos associados, a menos, lá está, que sejam documentados e que sejam também partilhados com os clientes. Indo então às 4 fases, também como o João mencionou, e indo um pouco mais ao detalhe daquilo que temos cada vez mais na nossa realidade, as questões das normas, como tenho estado a referir, de particular importância, principalmente quando estamos a falar de novos fornecedores, empresas que ainda não trabalhavam com a indústria automóvel e que pretendem agora entrar na cadeia de fornecimento. É fundamental conhecer estes requisitos, sob pena de, como mínimo, virem a incorrer em custos avultados não previstos. Situações também relacionadas com a segurança do produto, e aqui reforço aquilo que o João também referiu. A segurança do produto não é algo exclusivo da indústria automóvel, é pouco mais ou menos. A segurança do produto é tudo aquilo que está relacionado com o facto de um produto ser ou não seguro de utilizar, ou poder ou não causar danos físicos, materiais a quem o utiliza. Este é um dos pontos que a IATF refere, que, por exemplo, voltando a falar da Volkswagen, mas que começa agora a ser cada vez mais utilizado também pelas outras OEMs, que exigem aos seus fornecedores terem uma pessoa, um indivíduo. Não estamos a falar de algo incorpóreo, como a ABC Limitada. Estamos a falar do senhor, nome tal, que vai assumir essa responsabilidade. E já vamos falar do que é essa responsabilidade. Portanto, todos esses pontos, onde vão bater também depois os riscos legais e com a tal premissa, estamos a produzir, no nosso caso em Portugal, vamos enviar para um país da União Europeia, vamos assumir, mas no final o nosso produto pode estar a circular nas estradas de qualquer país do mundo. Portanto, se esse nosso produto não cumprir com os requisitos desse país, obviamente que a marca será a primeira envolvida, mas depois, posteriormente, toda a passagem de responsabilidade na cadeia de fornecimento irá ocorrer e irá parar àquele que não tiver condições de provar o estar a produzir de acordo com as especificações. No limite destas situações, e começando com os tais CSRs e vindo ao longo de toda esta parte de gestão de risco comum ao longo de um projeto, isto claramente pode pôr em causa a continuidade do negócio. E não estou a falar só de continuidade de negócio para uma PME portuguesa. Basta ir ao Google e procurar por recall, basta ir ao Google e procurar alguns casos conhecidos e vemos que alguns gigantes que não olharam devidamente para estes pontos também tiveram a continuidade do seu negócio posto em causa e foram ou fecharam ou foram adquiridos por outros concorrentes. Passando agora para a fase da mitigação do risco. Aqui vou usar também 4 obrigações vindas do direito para nos mostrar também e fazer um paralelo para aquilo que pode ser feito em termos de indústria. Qualquer organização vai ter a obrigação da concepção e da produção. Ou seja, a obrigação de desenvolver um produto que seja seguro de utilizar e depois também a obrigação de o produzir de acordo com essas especificações para que possa realmente ser seguro de utilizar. Como é que vamos transportar estas figuras do direito para as nossas organizações? FMEAs, por exemplo, análise de modos de falha, ferramentas preventivas, tanto a nível de concepção como de produção, de processo, para nos ajudar realmente a identificar, a prevenir aquilo que poderá correr mal e a tomar as devidas ações, seja em termos do produto, seja em termos da produção, para que isso não se venha a concretizar.
Obrigação pela informação. Enquanto a concepção e a produção são coisas do dia a dia, vamos pôr assim, estas duas outras obrigações já passam um bocadinho mais ao lado. Mas se fizermos a tal tradução para o nosso dia a dia, vamos ver que são coisas também normais do dia a dia. A obrigação da informação, e alguns de vocês provavelmente estão a pensar, como é que eu conheço os requisitos legais da Argentina ou do Cazaquistão, onde o meu produto pode andar a circular? Não temos que o conhecer, mas temos sim que questionar o nosso cliente sobre o que é que seja aplicável. Se o nosso cliente tiver também uma resposta de que ele próprio também não conhece, ou de que é confidencial ou algo do género, nós temos, por exemplo, aqui, nesta obrigação da informação, uma figura que o Rui mencionou, o PIPAP, a submissão de amostras iniciais. E nessa altura dizer claramente, através dos relatórios de material, relatórios de desempenho, que requisitos normativos, normalmente transferem os requisitos legais, que requisitos normativos estão incluídos, excluindo todos os restantes. E temos depois ainda uma outra obrigação da observação. A obrigação de observar como é que o nosso produto se comporta em utilização, mas não só o nosso produto, como produto da concorrência, e inclusive as situações relacionadas com o estado da arte da tecnologia. E como é que também podemos fazer isso? Os grandes Tier 1 e as OEMs claramente têm departamentos focados nesses pontos. Como é que uma pequena empresa pode fazer isso? Ou uma média empresa? De uma forma também relativamente simples. Por exemplo, ao receber uma reclamação de garantia. Quando se recebe uma reclamação de garantia, ou se não se recebe, portanto, exclui-se que existe algum problema, quando recebemos uma reclamação de garantia, a peça que vem devolvida pode dar-nos a indicação para problemas de segurança. Ou pode dar-nos a indicação, ou analisar essa peça no seu todo, para potenciais problemas de segurança que possam estar iminentes de acontecer. Portanto, estas várias obrigações acabam por ter tradução direta naquilo que são as atividades do dia-a-dia dentro da indústria automóvel. E agora aqui, e tendo em conta aquilo que há pouco falei da responsabilidade do representante da segurança do produto, que entra a pergunta fundamental. Então, este representante, o PSV, ou agora o PSCR, Product Safety and Conformity Representative, é o quê? É a pessoa que vai presa? Não, não necessariamente. A figura em si, claramente dita pela própria Volkswagen, que foi a primeira a tomar estas iniciativas, a figura do PSCR é o ponto de contacto entre a Volkswagen, entre a OEM e o fornecedor. Mais do que isso, porque também não é só isso, mais do que isso é a pessoa dentro da organização do fornecedor que tem a obrigação de desenvolver as atividades que falámos há pouco. A gestão de risco, a identificação, da tomada de ações quando se identifica algum tipo de risco. Se houver realmente algo que aconteça, como o João referiu, uma recall, um problema em que alguém morreu num acidente a alguns no mundo, essa pessoa será o primeiro contacto, sim. Mas depois também, e a partir daí, passando ao slide seguinte, há que verificar todas as situações que estão em causa. Vamos dar um exemplo mais suave. São conhecidos os recalls de airbags ou de outro sistema qualquer. Uma entidade que não seja esse fornecedor em causa, mas que também esteja associada a esse tipo de produto, ao ouvir esta informação, o que esse PSV terá que fazer é avaliar se a sua própria organização também está em risco ou não. Voltando a rever as especificações, as conformidades, os testes realizados, conformidade da produção, da concepção, etc. E, junto com a direção, com a alta direção também, como referiu o Rui, então avaliar o que há a fazer. E numa situação dessas, e seguramente que há casos destes, pode passar desde o 8 ao 80, desde o não temos que fazer nada porque o nosso produto, porque não usa a mesma tecnologia, porque não usa a mesma matéria-prima, porque tem um conceito diferente, o nosso produto não corre esse risco, portanto vamos apenas constituir uma lição aprendida para não o cometer no futuro, até o outro extremo que é, sim, isto pode acontecer, pode passar-se connosco e temos que tomar ações imediatas.
E então é aqui que entram entidades a nível da União Europeia, uma reconhecida, a KBA, a entidade governamental de homologação legislativa rodoviária da Alemanha, envolver a NHTSA, por exemplo, nos Estados Unidos também. Estes conceitos depois são transversais aos vários países do mundo. E então, nessa situação, identificando-se realmente um risco concreto, então será o papel desse PSB, dessa pessoa, levar a organização a tomar as medidas. No limite pode ser o contactar um cliente, contactar estas entidades e começar a preparar uma campanha de recolha, uma recall. Portanto, estes pontos, quando falamos nisto nas formações, já tive vários casos de pessoas que tinham sido nomeadas como PSB e que não sabiam bem o que é que estava envolvido, ficarem preocupados durante a formação, a ponto de irem, por exemplo, perguntar aos recursos humanos o que é que tinham aceitado. Okay? Mas também não é o sinónimo de culpado. É o sinónimo, sim, de alguém que tem a responsabilidade de, individualmente ou com uma equipa, pôr em marcha todo este conjunto de atividades, desde a fase inicial de um projeto até ao fim de vida, porque isto vai até ao fim da vida de série e da vida de peças de serviço do produto, e garantir que as devidas ações estão devidamente a ser implementadas. Para finalizar, e tendo em conta também a situação que vivemos, e alargando a apresentação da parte da segurança do produto também para a parte da gestão de risco, a segurança do produto já abordámos, mas não nos podemos esquecer agora também da altura que vivemos, com impacto em toda a cadeia de fornecimento, seguramente, e que garantidamente vai ser um dos pontos de auditorias, das auditorias IATF, EDA, as que forem aplicáveis, que é o que é que estamos a fazer agora em relação à nossa gestão de risco. Porque raros casos terão antecipado uma situação deste género. Pessoalmente não conheço nenhum que tenha realmente tido essa capacidade, mas estamos agora numa fase intermédia. Vê-se que a cadeia de fornecimento está preocupada, nota-se uma diminuição de pedidos, mas espera-se uma recuperação. Se calhar não para os níveis anteriores, mas uma recuperação. Então, o que é que estamos nós, organizações, a fazer como prevenção de risco? O que pode acontecer, por exemplo, se houver uma segunda vaga de Covid-19? Uma conversa agora recente. O que é que pode acontecer se vier realmente uma nova vaga que afete Portugal, mas que, por qualquer razão, não afete a França, a Alemanha ou os Estados Unidos? Que nós, organizações em Portugal, tenhamos que entrar em confinamento novamente, mas os nossos clientes continuem a pedir peças. Portanto, são esses pontos agora, de um ponto de vista de continuidade do negócio, de gestão de risco, que as organizações têm que ver, avaliar e tomar as devidas precauções para evitar uma situação para a qual agora já estamos, pelo menos, alertas. Enfim, foram estes os pontos. Tal como o Rui e como o João, estou agora disponível também para questões, para situações que queiram referir, e passaria a palavra novamente ao Tomás Moreira. Muito obrigado aos três oradores pelas vossas intervenções muito completas, muito interessantes, claras e práticas. Teremos ainda cerca de 15 a 20 minutos para perguntas e respostas. Lembro os participantes que têm possibilidades de formular essas respostas por escrito, e já temos aqui um conjunto de perguntas que eu agrupei e que dirigiria se calhar primeiro ao Rui Peixoto Duarte, só um segundo. Tem aqui duas perguntas, talvez para mais do âmbito jurídico, que é o seguinte. A primeira pergunta: é possível contratualmente imputar integralidade da responsabilidade a uma das partes ou eliminar a responsabilidade para uma das partes? Esta seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria: o PSR, representante de segurança e confiabilidade do produto, que acabou de ser referido, não é?
poderá ser responsabilizado civil e criminalmente pelos danos causados a um cliente em situação limite? Portanto, começaria talvez por estas duas perguntas. Obrigado, Tomás. Relativamente à primeira pergunta, o que eu posso dizer é que é absolutamente proibido afastar completamente a responsabilidade. O que é admitido é mitigar a responsabilidade. Quer dizer, nós dentro dos graus da culpa temos o grau máximo, que é o dolo, que é aquela situação em que um agente está consciente da sua atuação em desconformidade com as suas obrigações ou com a lei, e nessa medida, portanto, temos aí a situação máxima. Ele pode até fazer de propósito ou pode, não fazendo de propósito, saber que isso, atendendo ao comportamento que está a ter, poderá eventualmente causar. No caso de supply chain, isso é extremamente grave. Em situações como essas, não é possível, de maneira alguma, afastar a responsabilidade. Diz a nossa lei, que, vou citar, artigo 809 do Código Civil, que diz que é anulada a cláusula pela qual o credor renuncia antecipadamente a qualquer dos direitos que são facultados. Portanto, quer dizer que eu, sendo, digamos, o usado, não posso renunciar ao direito que tenho. Da mesma forma, se no caso do direito alemão, secção 444 do BGB, que é o Código Alemão, diz que o comprador não pode invocar um contrato que exclua ou restrinja os direitos do vendedor, não pode invocar um contrato que exclua ou restrinja os direitos do comprador relativamente a defeitos, sobretudo se o vendedor atuou de uma forma fraudulenta e que causou defeitos que deviam ser garantidos por uma coisa que vendeu. Portanto, a exclusão em absoluto ela não é possível, é, no entanto, possível, ela pode ser mitigada. E, sobretudo, para as situações de responsabilidade não tão graves, que é o caso, por exemplo, da negligência, ela é admitida e pode ser prevista contratualmente. Também está prevista na nossa lei essa possibilidade. Excluir, se for uma negligência, limitar, mas relativamente às questões de dolo, está fora de questão. Não é possível. Agora, relativamente à questão da atuação dos responsáveis pela qualidade da empresa e à sua responsabilidade. O princípio é que quem é responsável, em primeira mão, é a empresa. Quer dizer, será a empresa que é responsável pelos atos praticados pelos seus colaboradores e, portanto, é sobre ela que, em primeiro lugar, pousa a obrigação de divulgar. Há situações, naturalmente, e tivemos em situações em que já de índole penal ou de índole contravencional, estamos a lembrar, por exemplo, de uma situação que foi comum no setor automóvel, envolveu grande responsabilidade a nível da direção da Volkswagen, que tinha a ver com as emissões, portanto aí havia uma intenção dolosa de enganar. É evidente que em situações dessas, se a legislação de um determinado país, onde essa infração existe, tem uma moldura penal para essa atuação, então naturalmente que o agente poderá ser sancionado penalmente, neste caso, não é só a empresa, mas poderá eventualmente ser também, digamos, os responsáveis, aqueles que determinaram esse comportamento que é censurado. Portanto, eu não sei se respondi às duas questões, creio que sim, mas se por acaso formos a alguma explicação, creio que sim. Depois tem aqui também duas perguntas que agrupamos para, e mais viradas talvez para ontem, talvez pedisse ao João Mendonça para responder. O que pode ser transferido para seguro em termos de riscos de multas ou penas de prisão a nível pessoal? E onde é que enquadra outra pergunta seria, onde é que enquadra uma situação como a Covid-19 na metodologia de gestão do risco? Obrigado, são boas perguntas para desenvolvimento, de facto. Duas perguntas completamente diferentes. Em termos de riscos de multas, penas de prisão,
até que ponto pode ser feita essa transferência através de mecanismos de seguro. A regra é sempre a mesma, isto é, a pena de prisão normalmente está associada a crime e, portanto, o risco de crime com dolo não é transferível e, portanto, não existe um mecanismo de seguro que resolva um problema de uma pena de prisão. Agora, o conceito que normalmente se aplica nas apólices que podem ser contratadas a este nível é sempre o mesmo. Há realmente apólices de responsabilidade profissional para, digamos, responsáveis técnicos ou para quem pode ter, do ponto de vista profissional, uma exposição de risco na concepção de produto ou no desenvolvimento dele que possa ser acionável, ou então, do ponto de vista, também é uma figura da responsabilidade profissional de gestão, que é a cobertura para o risco dos próprios gestores e das suas responsabilidades. Em qualquer dos casos, o risco do erro acidental é transferível. O risco do erro doloso não é transferível. Os casos mais tangíveis são efetivamente na área dos responsáveis de gestão das empresas. Existe uma figura específica da apólice para a cobertura desses riscos, que são as apólices conhecidas por D&O, Directors and Officers, que se destinam a cobrir o património pessoal dos gestores, enquanto profissionais de gestão que estão sujeitos a tomar decisões, correm o risco de pontualmente errar e esse erro serem chamados à responsabilidade por esse erro, quer seja por um erro de procedimentos formais da empresa, quer seja por um erro de decisão de gestão que não seja aceito razoavelmente por algum dos seus stakeholders, por exemplo, os seus acionistas, ou os seus clientes, ou os seus colaboradores. Portanto, existem apólices que dão cobertura a este tipo de risco, mas é sempre uma cobertura baseada na ausência de dolo, na ausência de intenção de procurar o erro. O que é que também é um auxiliar nesta matéria? É que nem sempre, a priori, se assume que existe dolo. Estas apólices normalmente destinam-se a apoiar os profissionais também na sua defesa jurídica e a demonstrarem que não só não exerceram uma determinada decisão com intenção de dolo e portanto, defendê-los de uma indenização e da condenação pelo facto de o terem feito alegadamente de forma dolosa. Ou seja, isto é uma resposta se calhar um bocadinho redonda, mas para sintetizar, é possível cobrir o risco de erro através da apólice, o que não é possível é cobrir o risco de erro deliberado. Questão 2, relativa ao Covid-19. De facto, também na minha apresentação comentei o que é que se passa e também o Pedro e o Rui comentaram de alguma forma aspectos relacionados. O Covid-19 é, à semelhança de outros fenómenos que podem impactar as empresas, trata-se de um risco cuja probabilidade é baixíssima. Para terem uma ideia, nós bianualmente fazemos uma análise junto dos nossos clientes e das empresas, os responsáveis de empresas a nível mundial, em que pedimos a indicação deles quanto às suas preocupações em determinados riscos, quais são os riscos que mais os preocupam, quer no imediato, quer no médio prazo, e entramos depois em algum detalhe até ao ponto de perceber se foram riscos que impactaram a empresa ou não, e se são riscos que estão a ser geridos ativamente pela empresa ou não. E chama-se Global Risk Management Survey. Fazemos-lo bianualmente e com uma amplitude de respostas muito significativa em todo o mundo. Depois, um risco próximo do Covid-19, o risco de pandemia, aparecia abaixo do top 30 de riscos identificados pelas empresas. O que não surpreende, porque são riscos realmente com uma distância tremenda, não é? O problema é que, e com uma probabilidade de incidência também baixíssima, o que é que acontece é que eles estão lá, ainda que lá longe. Se um desses surge tem um impacto brutal, a expressão é conhecida e tem-se ouvido falar muito, é o impacto Black Swan, portanto, uma probabilidade de incidência baixíssima e uma severidade elevadíssima. E a forma de gerir estes riscos era, como eu há pouco dizia,
nós não podemos antecipá-los todos, digamos, sistematicamente, porque senão a empresa não faria mais nada senão estar a preparar-se para todas as catástrofes possíveis e imaginárias. O que é devido e recomendável é as empresas prepararem-se genericamente para este tipo de riscos e construir uma capacidade dentro da empresa de gestão do risco em geral que lhe permita, caso um impacto deste, uma adversidade destas surja, ter um automatismo na estrutura de gestão que permita a empresa adaptar-se e gerir o impacto disto da melhor forma, com a maior agilidade possível. Portanto, equipas de gestão de crise, equipas de Enterprise Risk Management, são áreas que desenvolvemos em conjunto com os nossos clientes e que já representam uma fase de maturidade na gestão desta empresa. Portanto, lá está, naquele percurso que eu há pouco apresentei, a fotografia, a transferência ou a mitigação e depois a transferência através de seguros, tudo isto retirado, o que temos é uma empresa com uma capacidade de gestão de risco diferente e com capacidade para se estruturar internamente para ter gente dentro das partes-chave da empresa com capacidade de resposta para um incidente que de outra forma poderia paralisar a empresa até no processo de avaliação e primeiras decisões. Espero ter respondido. Aproveitava, está em linha, se calhar, e colocava-lhe mais uma pergunta que veio agora da audiência, que é o seguinte: uma vez contratada uma seguradora para cobrir despesas de recall, esta seguradora pode questionar se a atividade de recall é realmente necessária, mesmo que o recall tenha sido decidido pela montadora? Tem a resposta também por escrito. Tem a pergunta por escrito também. Ok. É uma pergunta muito, muito pertinente e é uma pergunta muito técnica. Vamos lá ver. A seguradora, em última análise, num processo desta natureza, é parte do processo com o seu cliente. Isto é, primeiro é preciso que o próprio cliente, a quem está a ser chamada a responsabilidade para um recall, também reconheça que a responsabilidade é sua. Não é? Portanto, enquanto nos seguros tradicionais, menos complexos, nós encaramos, diria, e quando digo nós, digo, pronto, o indivíduo, genericamente falando, encara a seguradora como uma parte. Não é? Nós somos uma entidade, a seguradora é outra, o lesado pode ser outro. Nestes seguros mais complexos, como é uma cobertura de recall, a seguradora não é uma parte. A seguradora faz parte da empresa. Estão os dois interessados em que perceba exatamente o que é que aconteceu e se a responsabilidade é do produtor. Isso logo primeiro. Muitas das vezes, a importância da seguradora no recall começa por ser não só, digamos, a figura de pagar a despesa, mas a figura de investigar a causa, a origem do problema. E certamente, com uma audiência tão experiente como a que vejo hoje, haverá muitos dos presentes que conhecem casos em que há uma reclamação. De facto, pode haver necessidade de um recall. O que não há clareza é sobre a origem do defeito de produto, porque eu não comentei isso, acho que nenhum dos três comentou isso, mas todos os restantes que nos ouvem sabem isso. É que não é só o processo que é complexo, o próprio produto é complexo. E a origem de um defeito de produto nem sempre é clara. Ou seja, a seguradora, num recall, é parte interessada em chegarem claramente todos à conclusão se há ou não responsabilidade da empresa, sua cliente, nesse recall. E, aliás, há muitos casos em que a seguradora é instrumental, através das peritagens e da intervenção de entidades terceiras esperadas, isentas na avaliação do dano, chegarem à conclusão que a origem da reclamação, afinal, não é do produtor A, mas é de outro produtor ou até do cliente, ou o que seja. Portanto, eu não sei se esta minha resposta responde diretamente, mas tentando ser, mais uma vez, sintetizar aquilo que referi. A seguradora pode contribuir para a decisão ou não de se pagar o recall, na medida em que demonstre
que há uma causa elegível para esse recall imputável ao produtor. Muito obrigado. Tinha aqui agora um conjunto de 3 perguntas que dirigiria talvez ao Pedro Silva. Primeira pergunta é: o não cumprimento de requisitos de cliente poderá ter implicações legais? Isto é, em caso de litígio, poderá ser um dos argumentos? A segunda pergunta é: o facto de existirem requisitos sobre a existência de planos de contingência falha na sua eficácia e poderá ser uma questão legal quando incumprimento de requisitos tais como encomendas e prazos, por exemplo, potencialmente provocando uma paragem de cliente? E uma terceira pergunta, que dei agora às 12h13, na cadeia de fornecimento do setor automóvel, em geral, qual o nível atual de preocupação dos fornecedores portugueses pelos temas de análise de riscos e segurança? A figura do PSR é tomada a sério ou é meramente formal? Ok, obrigado. Penso que já tenho o som ativo, sim. Ora bem, aqui em relação às 2 primeiras perguntas, se calhar depois pedi a ajuda do Rui também do ponto de vista legal. Agora, em relação à pergunta em si, a questão dos requisitos de cliente, se podem ter implicações legais, se pode ser um dos argumentos. Como eu referi há pouco, as OEMs e os grandes Tier 1s veem esse documento, os CSRs, como algo contratual. Eu posso dar um exemplo, uma situação que experienciei. Como fornecedores de serviços para uma OEM, tivemos também o acesso ao portal dessa OEM, portanto, à intranet dessa OEM. Antes de nos ser dado o acesso, foi-nos enviado 2 PDFs, 2 documentos, em que tinham que ser assinados e enviados fisicamente, enviados por correio para a sede dessa OEM, e basicamente o que eles diziam era que tudo aquilo que fosse CSR ou todos os documentos que iríamos encontrar posteriormente nesse portal, que nos obrigávamos a cumpri-los. Okay? Portanto, antes de o ser, já o éramos, passa a expressão. Ou seja, antes de sermos sequer dados como entrada nesse portal, já estávamos a assumir que depois esses documentos, que não são negociáveis, como há pouco penso que foi o João também que referiu, já os tínhamos de alguma forma assinados. Portanto, eu creio que isto depois poderá ser usado em termos legais como prova, como evidência para o caso de qualquer disputa. A outra situação, em relação aos planos de contingência, a situação já é um pouco mais dúbia. Para contextualizar, para quem não está ligado à norma, a IATF, um dos seus requisitos é realmente que as organizações tenham planos de contingência e vai ao ponto de especificar para que situações. Falhas de equipamentos, de instalações, de energias, incêndios ou desastres naturais recorrentes, faltas de mão de obra, falhas na cadeia de fornecimento e agora mais recentemente ciberataques. Portanto, isso é um requisito. As organizações certificadas têm que cumprir. Outro requisito é que, conforme aplicável, as organizações têm que validar a eficácia das ações que planeiem para essas situações. Ou seja, se agora, por exemplo, falta de mão de obra, falta de pessoas, não diz qual a causa, a norma não especifica a causa. Vamos dizer que é agora pelo tema da Covid. Okay? Se nós dizemos que podemos ter acesso a pessoas de outra fábrica do grupo, ou o que quer que seja, nós, organização, temos que ter formas de provar que isso é realmente execuível. Tendo em conta que uma empresa seja certificada, tendo em conta que esteve lá um auditor devidamente acreditado para o efeito, e que tenha não levantado não conformidades em relação a esse ponto, ou que as tenha levantado, mas as tenha encerrado com base em ações, isso eu diria que vai responsabilizar todas as organizações. Quem desenvolveu esse plano de contingência, como também os próprios auditores, que é também o meu caso, como quem assumiu que essas situações estavam cumpridas. Agora, neste caso, se isso pode ser algo que em termos jurídicos seja válido ou não, aí é que pedia depois a ajuda do Rui.
Em relação à última questão, portanto, e separando a última questão em dois pontos, gestão de risco e a figura do PSCR. Não cometendo nenhumas inconfidencialidades, mas eu creio que há ainda muito trabalho a fazer na generalidade das organizações. E não me estou a referir a pequenas, médias ou grandes organizações, estou a falar de forma geral. A gestão do risco foi introduzida pela ISO 9001 em 2015 e foi trazida também pela própria IATF. Creio que, isto é apenas uma interpretação pessoal, creio que a própria IATF, não diria desconsiderou, mas foi focar muito essa gestão de risco naquilo que pode afetar o cliente. Riscos de reclamações, de recalls, de garantias, etc. A gestão de risco no seu todo da organização, em que agora entraria o tema da Covid, é realizada, mas depois vai sendo mantida essa gestão. Tenho visto, enfim, isto vale o que vale, é uma opinião, tenho visto essa avaliação mais reativa do que propriamente preventiva. Em relação à figura do PSCR, sou também um bocadinho crítico realmente. Há muitos casos, mas isto obviamente também tem a ver muitas vezes com a posição e a posição da empresa na cadeia de fornecimento e com o tipo de produto que produz. Produtos sem características de segurança ou de regulamentação, obviamente que têm um risco menor, mas não é isento de risco. De modo que por vezes vê-se que o tema do PSCR é algo que acontece mais em termos de procedimentos, é algo que está procedimentado, é algo que as pessoas têm a formação, porque os auditores da Volkswagen, agora da BMW, da Daimler, etc., vão à procura dessas evidências, mas depois é algo que, quando muito, será uma função como part-time ou complementar a outras funções. Conheço, sim, casos em que essa figura, até com outros nomes ou com outros enquadramentos, sim existe e que toda a organização está estruturada para dar suporte a essas atividades. Mas estamos a falar já de situações muito particulares e onde, claramente, o risco, pelo tipo de produtos que produzem, existe um risco consideravelmente maior. De resto, volto ao tema dos CSRs, porque não podemos esquecer que a norma o pede, os auditores procuram, etc., mas que depois, quando vamos à procura, voltando ao caso da Volkswagen, existem novamente cartas disponíveis nos portais em que especificam exatamente o que é que esperam dessa figura de PSCR, que tipo de requisitos é que têm que cumprir, e verifica-se que muitas vezes as organizações não conhecem esse tipo de detalhes. Muito obrigado. Temos aqui duas perguntas finais que eu endereçaria ao Rui Peixoto Duarte. E lembro que estamos no limite da hora, portanto pedia para ser relativamente rápido na resposta, porque não, haverá pessoas que não poderão ficar connosco muito mais tempo. As duas perguntas são: no caso hipotético de uma falha no parafuso causar um recall, é legalmente aceitável que o fabricante do parafuso pague os custos desse recall, considerando a discrepância de valores da peça parafuso em relação a um grande custo do recall? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: nesta fase de pandemia, é frequente as empresas responder questionários dos clientes sobre o cumprimento de regras de prevenção e mitigação, assim como definição de meios que garantam a continuidade do negócio. Na generalidade, as respostas encontradas dizem que sim, que cumprem com tudo. A questão coloca-se: no caso de um potencial incumprimento das obrigações de fornecimento, tal como requeridos pelo cliente, por exemplo, potencial encerramento ou paragem, qual poderá ser o enquadramento legal? Pedia também que no fim disto, se quiser deixar uma mensagem final, que já fizesse, digamos, depois do fecho da sua intervenção, e depois pedirei ao Pedro Silva e ao João Mendonça também, se querem dirigir uma palavra final aos participantes antes de terminarmos. Eu ia retomar aquilo que o Pedro falou, tem a ver com aquelas questões dos portais dos OEMs e também, agora também das parcerias, que é, o que é isso? É que nós, para poder fornecer, nós somos obrigados a aceitar
condições que são pré-definidas, aquilo que nós designamos cláusulas contratuais gerais. Isto está regulado em Portugal, começou por ser inicialmente um propósito da regulamentação à proteção dos consumidores, mas, no entanto, este tipo digamos, de disposições contratuais, ela também foi alargado às empresas. E, portanto, aqui o que é que se busca através disso? Busca-se que as cláusulas que são contrárias à boa-fé e que são abusivas, nomeadamente, que uma parte pode continuar ao contrato, uma parte é que define exclusivamente se determinadas condições, esse tipo de situações poderão ser consideradas como cláusulas mínimas, tanto em Portugal e também na Alemanha, embora naturalmente a proteção que é dada ao consumidor é maior que é dada às empresas que são profissionais, mas, no entanto, isso é possível. São as situações em que eu não tenho qualquer hipótese de negociar e aquelas condições que me estão a impor são de tamanho desequilíbrio contratual que são contrárias ao princípio da boa-fé. Nesses casos, é possível nós revertermos e pormos em causa essas situações. Agora, o que é importante, de facto, é como o Pedro diz, toda essa panóplia que eu referi contratual, que são muitos documentos, sejam devidamente analisados pelas empresas e, como o Pedro disse muito bem, isso tem de ser feito previamente a nós apresentarmos uma proposta ao request for quotation ou for proposal, antes de nos comprometermos, porque muitas vezes não avaliamos os custos que tem para a organização para poder responder a essas obrigações. O princípio também que é muito importante referir aqui é o princípio dos contratos, como eu disse, que é o princípio da presunção da culpa. Quer dizer, se eu sou para o fornecedor, se houver um defeito, se no contrato nada for dito, o que acontece é que eu tenho de fazer a prova, isto aplica-se, por exemplo, ao parafuso, eu tenho de fazer a prova que a origem do defeito não foi provocada pelo produto que eu forneci. O que é que eu proponho se eu for advogado de um fornecedor? É que tente incluir no contrato uma inversão desta presunção, quer dizer o contrário, dizer assim, eu só serei responsabilizado pelo parafuso na medida em que o meu cliente demonstre que a causa daqueles danos, a causa do recall, a causa do que for provocada especificamente pelo parafuso. O que é que acontece na prática no setor automóvel? É que nós estamos numa supply chain. O que é que isso quer dizer? É que muitas vezes os nossos produtos são integrados noutros produtos e depois a determinação de aquilo que contribuiu para o defeito ou para o dano é às vezes muito difícil. Portanto, o que é que eu diria? Em primeiro lugar, se eu for fornecedor, eu quero que seja o meu cliente a obrigar a demonstrar que a culpa foi minha e depois estão todos os mecanismos que podem estar a ser previstos contratualmente, que o João também referiu, que é o papel também da seguradora, mas pode ser, como o Pedro também referiu, entidades de certificação ou entidades especializadas, que numa situação de um sinistro concreto vão avaliar, e portanto para isso temos que prever no contrato essa possibilidade, porque muitas das vezes a força contratual digamos, a voracidade do interesse de celebrar o contrato não tem em conta a ponderação do risco que estamos a assumir. E, portanto, é isto que a função... Eu acho que o setor automóvel, apesar de todas as dificuldades, eu acho que é um setor bastante à frente da generalidade da indústria. Todo este trabalho que está a ser feito, estão a ver, da preocupação da questão operacional, da preocupação da questão da garantia dos produtos, da qualidade, são coisas. O que é importante é que, numa organização, os responsáveis possam recorrer a várias valências, nomeadamente em termos operacionais, em termos legais e também em termos de assegurar riscos que possam ser segurados. Agora, portanto, já falamos na questão do recall e da paragem. Creio que eu com isto, terei respondido às perguntas que me fizeram, mas se por acaso não respondi completamente, estou ao dispor.
Se o senhor quer dizer umas palavras finais antes de terminarmos. Ora bem, da minha parte, resta-me agradecer a todos que assistiram, agradecer também ao Rui, ao João, ao Tomás também, claramente, e reforçar que este webinar que será apenas o princípio desta cooperação, porque como vimos aqui das várias apresentações e do encadeamento entre as várias apresentações, é um tema realmente vasto, mas que quanto mais for explorado e mais for conhecido pelos vários intervenientes, melhor se poderão proteger as organizações. Muito obrigado a todos. João Mendonça. Sim, muito rapidamente também, reiterar os agradecimentos, em especial ao Tomás, por esta fantástica direção desta apresentação, ao Rui e ao Pedro por participarem, a todos os que assistiram. Deixar só uma ou duas notas finais, aproveitando, estou aqui a assumir o papel talvez da logística, mas para encurtarmos aqui tempos, portanto, a gravação deste webinar vai ser enviada a todos os presentes, acompanhada de um documento que foi construído em conjunto pela Abreu Advogados, pela OPCO e pela ON, acerca desta mesma temática e que pode ser de leitura interessante também. De resto, agradecer a todos e despedir-me, estando ao dispor também para qualquer questão no futuro. Que não pôde ser respondida a falta de tempo, porque a pergunta entrou às 12h16 e que se calhar será tema para o próximo webinar, porque é uma pergunta que diz o seguinte: que alterações vai trazer o Covid-19 nas relações entre clientes e fornecedores no setor automóvel? Penso que é uma pergunta que justifica um webinar por si só e, portanto, se não fica aqui hoje respondida, fica aqui o desafio, se calhar, para nos debruçarmos sobre isto. Penso que todos refletimos isto todos os dias, o que é que vai mudar no mundo, nas nossas indústrias, nas nossas empresas, nas nossas vidas. Talvez seja ainda cedo para responder a esta pergunta, talvez dentro de algum tempo vejamos mais claramente o que é que nos traz o futuro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado pela presença, espero que tenha sido gratificante para todos participarem e um resto de boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.